Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Abacuque, assim mesmo sentado como você está, e eu vou te pedir para deixar aberto. O livro de Abacuque é um livro pequenininho, 3 capítulos apenas. Nós vamos usar alguns versículos aí, em capítulos diferentes. O tema da nossa palavra hoje é: a perspectiva molda a minha expectativa. A perspectiva molda a minha expectativa. Quando eu falo de perspectiva, eu estou fazendo referência ao quê? Ao meu ponto de vista, ao meu entendimento, à maneira como eu percebo as coisas, como eu interpreto, como eu compreendo aquilo que está à minha volta. E expectativa diz respeito à minha expectação, à minha esperança, à possibilidade, aquilo que é possível, aquilo que eu espero. E é interessante nós pararmos para pensar um pouquinho sobre perspectiva, porque quando estamos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, duas pessoas distintas ouvindo a mesma coisa, elas podem compreender a mesma coisa que se ouviu de maneira totalmente diferente uma da outra? Pode, né? Nós podemos olhar para a mesma situação, para o mesmo objeto e entendermos completamente diferente um do outro aquilo que está sendo visto ali. Por que isso acontece? Aonde é que há essa mudança, essa interferência, né, na minha percepção, na minha capacidade de compreender as coisas? Eu trouxe uma ilustração para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Quando você olha para esse pé enorme, né? Eu imagino, é um obstáculo, é um gigante, é uma ave muito grande, né? E nós temos 2 arqueiros para enfrentar esse inimigo. O primeiro arqueiro, ele diz: poxa vida, é grande, não tem como errar. Já o segundo arqueiro diz assim: como é grande, não tem como vencer. São 2 arqueiros que exercem as mesmas funções, mas quando olham para o mesmo objeto, para o mesmo inimigo, observam essa situação de forma diferente. A Bíblia é repleta destes exemplos para nós. Eu, olhando essa gravura, me remeteu a Davi diante de Golias. Um exército inteiro viu uma incapacidade, uma impossibilidade de vencer um gigante, e apenas um olhou para aquele gigante e falou: hoje mesmo ele cai. É a maneira de compreender a vida, de absorver, de entender aquilo que está à sua volta. Mas por que pensamentos tão diferentes? Por que posições tão diferentes de pessoas iguais? A ciência diz que na nossa mente, na mente humana, existe um processo de interpretação e de compreensão que passa por 3 caminhos distintos. Todos nós processamos dessa forma, vai passar por esse processo. O primeiro caminho tem a ver com o meu saber, com o conhecimento que eu trago comigo, com a minha bagagem, com a minha leitura de mundo, com aquilo que eu estudei. Fala de conhecimento mesmo, né? Isso interfere na minha capacidade de compreender? Claro. Quanto maior meu conhecimento, quanto maior o meu raciocínio lógico, então, supõe-se que a minha facilidade de compreender vai ser maior, né? O segundo caminho que a mente humana percorre
para trazer a conclusão de uma compreensão, é o viver. Né? Diz respeito às minhas experiências de vida. E como as minhas experiências afetam o meu julgamento. Afetam a minha conclusão. Né? A maneira como eu recebo, como eu assimilo as vitórias e as perdas na minha vida, elas deixam marcas profundas em mim e que vão interferir nos meus julgamentos, vão interferir nas minhas conclusões, vão interferir na minha capacidade de compreender. Né? E o terceiro e último caminho que o nosso cérebro faz para compreender as coisas que estão à nossa volta, passa pelas nossas emoções. Como eu reajo emocionalmente diante das situações. E essas três coisas juntas vão determinar a minha maneira de ver, a minha maneira de compreender, a minha maneira de interpretar. Quando eu amplio a minha visão, voltando para a palavra de Deus, eu vejo neste processo o Senhor falando comigo e com você. A sua perspectiva depende do quanto você me conhece. Eu vejo Deus me perguntando, né, como você tem lidado com as suas perdas? Como você tem lidado com as suas vitórias? Elas têm trazido você para perto de mim ou têm te afastado de mim? Eu amplio a minha visão sobre este processo e eu vejo Deus me perguntando, quem tem dominado as suas emoções? Quem tem dominado você? É a minha palavra? Ou são as circunstâncias? O livro de Abacuque, irmãos, ele é muito interessante, porque Abacuque faz parte do grupo, né, dos profetas menores, se formos dividir a Bíblia. E ele se difere dos outros, porque nós não encontramos aqui Abacuque profetizando diretamente para Judá, que é onde ele está inserido. Neste momento da história, o reino já é dividido. Mas nós encontramos aqui um homem que está abatido, um homem que pelas lutas e pelos problemas está com a visão um pouco mais encurtada, e ele começa o capítulo 1 cheio de questionamento para Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. Logo no versículo 2 ele diz para o Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? No versículo 12 ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Por que, pois, tolera os que procedem traiçoeiramente? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Você consegue entender o momento que Abacuque estava vivendo aqui? Era um momento de questionamento, diante dos problemas, diante das dificuldades. Mas se você continua lendo este livro, você vai perceber o momento em que o olhar de Abacuque sai dos problemas e se volta para Deus. E a perspectiva de Abacuque muda completamente. Este livro, ele traz em si características muito distintas, a começar por ser um livro de um profeta e não haver ali uma profecia direta para aquele povo. Ele tem uma característica de como se fosse um diário pessoal da conversa, das questões mais íntimas de Abacuque com Deus. É um momento dele com o Senhor. É um momento de dificuldade, é um momento onde Judá está mergulhada na iniquidade. E este homem começa a questionar: Senhor, este povo é separado teu. O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Ai, irmãos,
Quantos de nós fazemos a mesma coisa que o profeta Abacuque fez, não é? Nós começamos a falar com Deus: Senhor, eu sou seu, sou separado seu. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo esta situação? Por que está tão difícil? Por que a resposta está demorando tanto para chegar? Por que eu não consigo visualizar meu milagre? Por que os problemas têm se avolumado de tal maneira que tem ofuscado a minha visão? É isso mais ou menos que este homem está dizendo. E é interessante nós pensarmos nestes dias de luta e nesses dias de dificuldade, que quando eles chegam na nossa vida, os dias se ficam muito longos e as noites parecem que são intermináveis. E nós estamos olhando à nossa volta e tudo parece tão cinza. Você já passou por momentos assim, irmãos? É difícil, não é fácil não. E nós encontramos aqui este homem experimentado no Senhor, passando por este momento. Eu entendo, irmãos, que em tempos de dificuldade, em tempos de luta, é tempo também de reflexão. E eu vejo Abacuque fazendo isso. Abacuque se voltando para o único que tem resposta, colocando e expressando as suas dificuldades diante deste Deus. E ele no capítulo 2, logo no versículo 1, ele vai dizer assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Irmãos, no tempo de dificuldade, é o tempo que nós devemos mais vigiar a nossa vida. Vigiar a nossa boca, vigiar as nossas atitudes, estar atento a tudo que se passa, para não nos deixar levar pelas multidões, para não nos encontrarmos emprestando a nossa boca para murmuração. Em tempo de dificuldade, em tempo de luta, é tempo de vigilância, é tempo de vigiar. Em tempos de crise, é tempo de ter cuidado onde nós colocamos os nossos pés. No capítulo 3, nós encontramos Abacuque dizendo para o Senhor: torna os meus pés como os das corças e me fazes andar sobre lugares altos. Em outras palavras, me ajuda a tirar os olhos do meu problema. Me ajude a tirar os olhos da minha dificuldade. Eu quero elevar os meus olhos para os montes e ver de onde está vindo o meu socorro. O meu socorro vem de onde, irmãos? Do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que Abacuque está dizendo para Deus neste momento. Então, no capítulo 2, nós vamos encontrar Deus respondendo a Abacuque. Abacuque faz essa lista de questionamento e Deus responde. Deus responde para este homem: olha, no tempo certo, no tempo determinado, as coisas vão acontecer. E enquanto este tempo não chega, o justo vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé. Irmãos, é lindo ver o próprio Deus determinando estas palavras. Em tempo de crise, o Senhor nos encoraja a mostrarmos nossa resistência através da fé. E fé não tem nada a ver com ser alienado, fazer de conta que o problema não existe. Não é nada disso. A fé, ela nos move e nos leva a descansar naquilo que o Senhor já fez por nós. Ela nos faz confiar naquilo que o Senhor vai fazer ainda por nós. É isso que a fé cria no meu coração e no seu coração. Ela nos leva para um outro patamar, que não é os dos problemas e das dificuldades. Todos nós passamos por tempos difíceis.
Glória a Deus que nós passamos. Que existem também o tempo de calmaria, existe o tempo de alegria, né? Daí a pouco volta outros problemas novamente, e assim nós vamos. Mas nestes momentos da dificuldade, nós temos de ter a certeza de que aquele que fez no passado, que aquele que cuida no presente, Ele vai fazer também para o futuro. Porque o Senhor é fiel. No versículo 17 do capítulo 3 do livro de Abacuque, este homem mudou de tal maneira a sua forma de entender Deus. Porque quando o Senhor respondeu para ele, ele entendeu quem era Deus. E aqui ele lista no capítulo 3, uma série de problemas que poderiam atingir a economia local daquela época. Ele vai dizendo assim: olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado. Este homem faz uma relação de todo o poder econômico daquela época, né? De toda a cadeia econômica, como ela se movia naquele momento. Imagina você num momento da sua vida sem ter nenhum recurso, nenhuma possibilidade. É disso que Abacuque está dizendo aqui no capítulo 17. Mas logo no capítulo 18, depois de relatar todos esse cenário de caos, ele diz assim: mas todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força. Irmãos, quando nós chegamos no capítulo 3, expressamente no versículo 18, o cenário mudou? Os problemas foram resolvidos? Não. Estava tudo do mesmo jeito. As dificuldades eram as mesmas, a iniquidade do povo era a mesma, o sofrimento de Abacuque em relação a estes problemas era o mesmo. O que mudou aqui foi a perspectiva de Abacuque. Ele mudou o seu olhar, ele mudou a sua maneira de entender aqueles problemas, né? Ele agora é um homem convicto de que Deus estava no controle de todas as coisas. Irmãos, eu não sei como você se encontra neste exato momento. Talvez você esteja vivendo um problema que aos seus olhos parece que Deus perdeu o controle das coisas. Mas eu quero te dizer nesta noite, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele tem todo o controle nas suas mãos, inclusive da sua vida, inclusive deste problema. Ele tem todo o controle, Ele domina todas as coisas. Eu vejo, irmãos, eu entendo que o resultado desta mudança na vida de Abacuque passou pela oração. À medida que ele foi orando e ele foi questionando a Deus, e ele foi falando para o Senhor aquilo que estava acontecendo no seu coração, a sua dor, aquilo que estava realmente incomodando. E ele foi dando lugar para o Senhor se revelar a ele. No versículo 16, Abacuque faz uma confissão. Ouvindo quer dizer, quando eu ouvi o Senhor, quando Ele me respondeu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Abacuque teve naquele momento entendimento de quem é Deus, de que os problemas diante do Senhor, eles não são nada, eles podem até parecer muito para nós, mas para o Deus que nós servimos, não. Quando eu leio esta passagem, eu me lembro de Jó. Jó, ele faz uma declaração lindíssima. No último capítulo do livro de Jó, ele vai dizer: certamente falei do que não entendia,
coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele fala isso, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isaías passa por uma experiência parecida destes homens também. Lá no capítulo 6 do livro de Isaías, Isaías tem uma revelação do Senhor no seu sublime trono. E ele vê os arcanjos e os serafins cantando: santo, santo, santo. E aquilo ali vai o envolvendo de tal maneira que ele grita e declara: ai de mim, que sou o quê? Homem de impuros lábios, e vivo no meio de homens impuros. Em outras palavras, meu Deus, como eu sou pequeno diante da tua grandeza, como eu sou pequeno diante do teu poder. Por que eu fico sofrendo por coisas tão pequenas, se eu sei que o Senhor pode mudá-las de uma hora para outra? Basta uma palavra tua. Mas a palavra de Deus nos fala no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E ele vem confirmar isso aqui para Abacuque. Há um tempo determinado, Abacuque. Há um tempo determinado. Há um tempo para o seu problema começar e há um tempo para ele também terminar, meu irmão. Há um tempo determinado. E isso é lindo, porque quando eu entendo deste tempo determinado, eu aprendo a descansar no Senhor. Nesta noite, eu vejo Deus falando comigo e com você. Aprenda a perseverar. Aprenda a descansar em mim. Tira os olhos da dificuldade. Tira os olhos do problema. Às vezes o problema se avoluma de uma tal maneira que nós não conseguimos nem pensar numa solução possível para ele. Mas a palavra de Deus nos diz que basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer, para a solução bater à sua porta. Descanse no Senhor, meu irmão. Não deixe as lutas, não deixe os questionamentos, não deixe as dificuldades virem te afastar do Senhor. Eu vejo que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos aproximamos, mais o Senhor amplia a nossa visão. E quando nós temos esta visão ampliada, ela funciona como um combustível para a nossa fé. Não é assim? Eu tiro os olhos do aqui e agora e começo a contemplar o final. Começo a contemplar o fim. E o fim para o crente é qual, irmãos? A coroa da vitória. Amém? O Senhor tem reservado para a minha vida e para a sua vida. É a vitória. Não abra mão. Não abra mão de perseverar. Não abra mão de buscar. Que nós possamos nesta noite dizer como o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não possa enxergar o dia do meu milagre, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e breve virá me buscar. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os teus olhos. Coloque a mão no seu coração agora. Comece a apresentar ao Senhor a sua dificuldade, aquele problema que tem tirado mesmo a sua paz. Nós estamos num culto denominado culto da vitória. Que nesta noite você possa ampliar a sua visão, que a sua perspectiva em relação a tudo aquilo que você tem vivenciado mude. Que a sua expectativa seja uma expectativa de fé, uma expectativa de esperança, uma certeza e uma convicção de que Deus está trabalhando a seu favor. Senhor nosso Deus,
Ah, Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, desde o momento que nós entramos nesta igreja, o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem nos motivado a continuar. Ah, Deus, eu te agradeço, porque sei que o Senhor tem cuidado especial para com cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Meu Deus, e a tua palavra nos diz que o Senhor sabe aquilo que está afligindo cada um dos teus filhos. Por isso eu lhe peço nesta noite, Deus, amplie a visão dos teus filhos, renova a esperança, ajude-os a tirar os olhos, meu Deus, dos problemas, das circunstâncias, e a olhar, Senhor, para aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós no final. Meu Deus, nós queremos correr a nossa carreira sem parar pelo caminho, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Nós sabemos que os problemas existem, mas o Senhor mesmo nos disse: eu venci o mundo, tenha bom ânimo. E nós hoje, nesta noite, Senhor, queremos sair daqui cheios da tua graça, cheios do teu ânimo, dispostos a enfrentar tudo aquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente, certos de que o Senhor está trabalhando a favor de cada um de nós. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos na certeza da vitória. Amém.